Alguma vez, você já se culpou por algo que, racionalmente, sabe que não foi sua culpa? Por que fazemos isso? Por que nosso cérebro escolhe o caminho doloroso da autoculpa, em vez de aceitar que, às vezes, coisas ruins simplesmente acontecem? A resposta é surpreendente e está profundamente enraizada em como nosso cérebro funciona. Em um mundo cheio de incerteza, a dor familiar da culpa pode paradoxalmente parecer mais segura do que o caos de não ter controle algum. É uma ilusão poderosa, um mecanismo de defesa que nos protege de uma verdade ainda mais assustadora, a de que somos vulneráveis. Vamos mergulhar na psicologia sombria por trás desse fenômeno e descobrir por que, muitas vezes, preferimos ser o vilão da nossa própria história. Imagine que você está passando por uma situação traumática. Pode ser um acidente, a perda de um emprego, o fim de um relacionamento. Seu cérebro fica sobrecarregado. A realidade se torna complexa, assustadora e imprevisível demais para processar. É como tentar montar um quebra-cabeça de 1000 peças no meio de um furacão. Nesse momento de sobrecarga cognitiva e emocional, nosso cérebro procura desesperadamente um atalho, uma maneira de simplificar o caos e dar sentido ao que não tem sentido. E o atalho mais rápido e acessível é a autoculpa. Se eu tivesse saído 5 minutos mais cedo, se eu tivesse sido uma pessoa melhor, se eu não tivesse dito aquilo. Essas frases são a manifestação desse atalho mental. Ao nos culparmos, criamos uma narrativa simples e linear, causa e efeito. A causa sou eu, o efeito é a dor. Essa simplicidade, por mais dolorosa que seja, é mais fácil para o cérebro processar do que a complexidade aterrorizante de um evento aleatório e sem controle. É uma forma de autoproteção, uma maneira de colocar ordem no caos, mesmo que essa ordem seja construída sobre a nossa própria dor. Agora, vamos aprofundar essa ideia. Por que esse atalho da culpa é tão sedutor? Porque ele nos oferece uma ilusão de poder. Se a culpa é minha, isso significa que eu tinha algum controle sobre a situação. Implica que, se eu tivesse agido de forma diferente, o resultado teria sido outro. Essa pequena centelha de "e se" nos dá uma falsa sensação de agência e segurança. Pensar, eu poderia ter evitado isso, é de certa forma mais reconfortante do que admitir não havia absolutamente nada que eu pudesse fazer. A segunda opção nos deixa cara a cara com nossa própria impotência, com a aleatoriedade da vida. E isso é apavorante. A culpa, então, se torna uma espécie de amuleto. Ao nos agarrarmos a ela, estamos nos agarrando à crença de que podemos influenciar os resultados, que podemos evitar dores futuras se formos mais espertos, mais rápidos ou simplesmente melhores. É uma troca perversa. Abrimos mão da nossa paz de espírito em troca de uma ilusão de controle sobre o incontrolável. Esse falso poder nos mantém presos em um ciclo, acreditando que, se nos punirmos o suficiente, poderemos magicamente reescrever o passado ou garantir um futuro sem dor. Mas qual é o custo real dessa ilusão? A autoculpa crônica nos aprisiona em um ciclo de vergonha e arrependimento. Ela nos impede de seguir em frente, de nos curarmos. Ficamos revivendo o passado, analisando cada detalhe em busca do nosso suposto erro, em vez de processar a dor e aceitar a realidade. Esse mecanismo de defesa, que um dia nos serviu para sobreviver a um momento de caos, se transforma em uma prisão emocional. Ele nos impede de ver a situação com clareza. Talvez a outra pessoa também tenha tido sua parcela de responsabilidade. Talvez tenha sido apenas má sorte. Talvez o sistema fosse injusto. A autoculpa excessiva nos cega para todas essas outras possibilidades, colocando todo o peso do mundo em nossos ombros. E isso é exaustivo. Viver constantemente sob o jugo da culpa é como carregar uma mochila cheia de pedras para todo lugar. Ela drena nossa energia, nossa autoestima e nossa capacidade de sentir alegria. A longo prazo, o que era para ser um escudo se torna a própria arma que nos fere. Então, como quebramos esse ciclo? Como abandonamos a segurança desconfortável da culpa e abraçamos a liberdade assustadora da incerteza? O primeiro passo é o reconhecimento. É entender que a autoculpa é, muitas vezes, um mecanismo de defesa, não um reflexo preciso da realidade. É olhar para essa culpa com curiosidade, em vez de julgamento. Pergunte a si mesmo: essa culpa está me servindo de alguma forma? Ela está me dando uma falsa sensação de controle? Tente praticar a autocompaixão. Fale consigo mesmo como falaria com um amigo querido que está passando pela mesma situação. Você diria a ele que a culpa é toda dele? Provavelmente não. Você ofereceria gentileza e perspectiva. Dê a si mesmo essa mesma gentileza. Um exercício útil é reescrever a narrativa. Em vez de focar no "e se eu tivesse", tente focar no
Apesar do que aconteceu, eu sobrevivi. Apesar do que aconteceu, eu aprendi. Isso muda o foco do arrependimento para a resiliência. O próximo passo é praticar a aceitação radical. Aceitar que algumas coisas estão fora do nosso controle. Aceitar que o mundo pode ser caótico e injusto. Aceitar nossa própria vulnerabilidade. Isso não é ser passivo ou fraco. Pelo contrário, é um ato de imensa coragem. É olhar para o abismo da incerteza e não desviar o olhar. A aceitação nos liberta do fardo de tentar controlar o incontrolável. Ela nos permite redirecionar a energia que gastávamos nos culpando para algo mais construtivo. A cura. Isso pode envolver buscar terapia, conversar com amigos de confiança ou praticar a atenção plena para nos ancorarmos no presente, em vez de ficarmos presos no passado. Lembre-se, o objetivo não é nunca mais sentir culpa. A culpa saudável pode ser um guia moral importante. O objetivo é não deixar que a culpa se torne sua identidade, sua prisão. É aprender a diferenciar a responsabilidade real da autoculpa fabricada pelo medo. Aceitar a falta de controle é, sem dúvida, aterrorizante. É como soltar a borda da piscina e confiar que você pode flutuar. A ilusão de controle, mantida pela culpa, parece uma boia salva-vidas, mas é uma boia que nos mantém presos no mesmo lugar, impedindo-nos de nadar para a margem. A verdadeira liberdade emocional não está em ter poder sobre tudo, mas em encontrar paz na ausência dele. Está em entender que a vida é uma dança entre o que podemos e o que não podemos controlar. É aprender a focar nossa energia naquilo que podemos influenciar, nossas reações, nossas escolhas no presente e, acima do tudo, a maneira como tratamos a nós mesmos. Soltar a culpa não significa esquecer ou fingir que nada aconteceu. Significa perdoar a si mesmo por um ser onipotente. Significa dar a si mesmo permissão para ser humano. E essa permissão, essa aceitação, é o único caminho para fora da escuridão da culpa e em direção à luz da verdadeira paz interior. Se você se identifica com essa luta contra a autoculpa, saiba que não está sozinho. É uma batalha humana muito comum. Se essa culpa se tornou avassaladora e está impactando sua vida, considerar a ajuda de um profissional de saúde mental pode ser um passo transformador. Eles podem oferecer ferramentas e estratégias para quebrar esses padrões. Lembre-se, buscar ajuda é um sinal de força. Obrigado por assistir e por embarcar nesta jornada de autoconhecimento conosco. Se este vídeo te ajudou a entender um pouco melhor a si mesmo, deixe seu like e compartilhe com alguém que também possa se beneficiar dessa mensagem. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!